E é convidado o Jornal das 7, António Costa Pinto. Muito boa tarde, António. Boa tarde. Ontem falávamos de cada matéria em separado. Hoje vou-lhe pedir um balanço geral. O programa do Governo está aprovado, portanto vai para a frente, vai ser aplicado. Acha que o Governo saiu da Assembleia com a noção de que tem uma oposição forte? Seguramente, mas a verdade é que não só este programa é um programa de continuidade, como parece claro que a estratégia do novo Governo e do Primeiro-Ministro vai ser: nós temos uma legitimidade, não temos maioria absoluta, mas temos uma legitimidade para governar, cuidado da oposição, cuidado com eleições antecipadas, nós vamos continuar no fundamental a realizar o nosso programa e vamos, no fundamental, vale a pena reconhecê-lo, chantagear as instituições. A melhor defesa é o ataque. Exatamente. E eu creio que muitas vezes nós falamos em instituições, que as instituições condicionam as pessoas e os líderes políticos. Mas a verdade é que o engenheiro José Sócrates é o mesmo engenheiro José Sócrates, evidentemente está em minoria, tem um governo que no fundamental tem uma componente política mais importante, mas eu não creio que as personalidades dos dirigentes políticos se apaguem, se alterem muito rapidamente só porque estão numa conjuntura diferente, ou seja, neste caso, numa conjuntura de governo minoritário. Mas a oposição, por seu lado, tem uma conjuntura favorável. Ouviu-se durante esta manhã dizer, atenção, que quem ganhou foi o Parlamento. Exatamente, não só a oposição, como a instituição parlamentar. Aliás, pelas palavras de um deputado, atenção, Sr. Primeiro-Ministro, porque este Parlamento vai ter muito mais coisas a dizer. E o Parlamento tem maioria. Sem sombra de dúvida, até por um fator, aliás, que é um fator interessante. Com maioria absoluta, nós sabemos que o Governo faz passar muita legislação facilmente. Mas, globalmente, o Parlamento foi sempre uma instituição relativamente secundarizada. É evidente que, nesta conjuntura de governo minoritário, terá um papel mais importante a desempenhar. Mas eu creio que, neste início de mandato, o que esteve, sobretudo, em causa foi afinar o tom. Afinar o tom no sentido de dizer: nós vamos governar com um programa, não temos maioria absoluta, mas vamos fazer como, em termos políticos, na nossa ligação com a sociedade portuguesa e com a opinião pública, como se a tivéssemos, evidentemente, esforçando-se por uma capacidade de negociação que tem que ser muito maior. Mas eu creio que o tom não vai ser, provavelmente, muito diferente, nem o programa político será muito diferente. Nós falávamos aqui logo após as legislativas, no José Sócrates, que teria necessariamente de mudar de tom e que teria de ter uma postura mais humilde. A oposição disse durante este longo debate que não foi isso que identificou. Falávamos também das posturas dos líderes que raramente mudam, ou é muito difícil mudar. A oposição é uma oposição aguerrida? Ou pareceu-lhe apagada? Repare, não há grande novidade na estrutura da oposição em relação à maioria absoluta. Há, evidentemente, uma maior legitimidade e uma maior capacidade e uma maior margem de manobra desta oposição. Mas, no fundamental, os temas dos 4 partidos políticos da oposição são os mesmos, são iguais. Não há diferenças, no fundamental, em relação às críticas ao programa do Governo, ao tom do discurso de cada partido. Talvez, com o PSD, inegavelmente com um modelo de oposição mais generalista e ideológica e, portanto, menos assertivo nas alternativas em relação a muitas dimensões do que foram o programa de governo. Isso pareceu-me claro em relação ao PSD. Em relação aos outros partidos, não há novidades apreciáveis do PP ao PCP. Tudo tranquilo, portanto. Depois, temos aqui as questões quentes para este mandato. Mais uma vez, o Luís Ferreira Lopes há pouco referia o déficit, o desemprego, a educação. Ontem falámos aqui na educação. Pouco debate em torno da justiça, pelo menos não detetei grandes questões, à exceção de Fernando Negrão, que chamou a atenção para a questão da justiça, que continua a impedir que muitos empresários venham para Portugal. Quer dizer, o desafio global vai ser um panorama medíocre do seu ponto de vista económico para os próximos anos, aliás, não apenas para o próximo ano, muito embora a recuperação seja relativamente óbvia nos próximos meses. E esse vai continuar a ser o principal desafio. Os temas fundamentais da vida política portuguesa não mudam. Ou seja, a imprevisibilidade, por exemplo, de dimensões políticas que muitas vezes nós não estamos a pensar agora no programa do Governo, mas que surgiram quase dominantes, como o problema da corrupção, que envolveu já nos últimos 2 dias dirigentes do Partido Socialista, ou pelo menos
elementos da elite do setor público ligados ao Partido Socialista. Com a necessidade do Primeiro-Ministro dizer que ficou, de facto, o Primeiro-Ministro ficou, aliás, quase envolvimento. mais tempo à saída do Parlamento a falar sobre este tema do que a falar sobre o programa de governo, que acabou, no fundamental, por ser aceito, salvo seja, ou seja, não rejeitado pela Assembleia da República. E, portanto, eu diria que, sob esse ponto de vista, nós vamos continuar pleonasticamente falando, em continuidade. Ou seja, com uma conjuntura mais frágil, sob o ponto de vista da legitimidade governamental, mas os problemas vão, no fundamental, ser os mesmos. A dificuldade de negociação ou a facilidade de negociação vai ser o elemento determinante. E, para terminar, este equilíbrio governo-opinião pública, ameaça de eleições antecipadas e resultados eleitorais vai ser o fio, digamos, da navalha dos próximos anos, 2 anos pelo menos, da vida política. António Costa Pinto, muito obrigada pela sua análise aqui no Jornal das 7. E se as eleições